Chegados ao Brasil, os africanos se tornavam propriedades de senhores de engenho de terras. Até famílias com pouca posse tinham alguns escravos. Havia escravos no campo e nas vilas e cidades. Trabalhavam como escravos entre 4 da manhã até o anoitecer. Os homens trabalhavam como agricultor, carpinteiro, ferreiro, pedreiro, carregador e várias outras funções. Já a mulher cultivava a terra, colhia e moía a cana, lavava, passava, vendia doces e salgados, entre outras funções. Os africanos trabalhavam como escravos de 12 a 15 horas por dia. Muito desumano mesmo, caros estudantes. E ainda, a maioria dos escravos africanos recebiam como alimentos uma cuia de feijão e uma porção de farinha de mandioca ou de milho, e de vez em quando recebiam uma rapadura e carne seca. Era uma alimentação insuficiente e pobre em proteínas, o que levava a sérios problemas de saúde. Além disso, os escravos recebiam castigos por qualquer pequena falta no trabalho, como a palmatória, a gargalheira, a máscara de Flandres. Era um instrumento que permitia à vítima enxergar e respirar, mas a impedia de se alimentar, entre outros castigos. Diante dessa situação, os escravos africanos provocavam diferentes formas de resistência à escravidão. Praticavam capoeira, praticavam religiões de origem africana, proibido pelos padres católicos, promoviam festas como o congado e o reizado, fundaram irmandades, faziam corpo mole no trabalho, incendiavam plantações, agrediam feitores e senhores, negociavam com seus senhores melhores condições de vida e de trabalho, ou fugiam e formavam quilombos, espécie de aldeia ou moradia, no interior das matas, onde viviam livres. O mais famoso quilombo no Brasil colônia foi o de Palmares, localizado na capitania de Pernambuco, que provocou o temor de senhores de engenho e grandes proprietários. O quilombo de Palmares, que teve Zumbi como líder, resistiu mais de 100 anos à escravidão. No transcorrer do tempo no Brasil, muitos escravos conseguiram juntar dinheiro para comprar a carta de alforria, a liberdade. Porém, não podemos esquecer essa barbárie na história do Brasil, que foi a escravidão. E entendermos hoje, caros estudantes, a importância da tolerância racial, bem como a inclusão na sociedade dos afrodescendentes e dos indígenas para que haja justiça social, pois eles também formaram a identidade do brasileiro, da qual fazemos parte.